aí, boa noite a todos. Está no ar o nosso Connect Sport dessa segunda-feira. Segundou com mais um programa, como sempre, recheado de muita informação para vocês que nos acompanham do mundo dos esportes. O Campeonato Brasileiro acabou, mas se você pensou que o nosso Connect Sport ia sair de excesso ou desenganou, porque a gente segue no ar trazendo tudo do mundo dos esportes para vocês em primeira mão. Hoje um programa mais do que especial, porque vamos trazer uma análise completa, um debate sobre tudo o que ocorreu no Campeonato Brasileiro, elegendo para vocês o craque, o jogador que foi craque, o jogador que não foi, que decepcionou, o melhor time, o pior time, os gols mais bonitos, enfim. Hoje a gente vai trazer um balanço completo no Connect Sport na edição dessa segunda-feira sobre o Campeonato Brasileiro, destacando também a rodada desse final de semana sobre o futebol internacional, mercado da bola, porque chegou nessa época do ano onde os clubes já começam a se planejar para o ano de 2024 e o mundo do mercado da bola, as negociações estão fervendo, a gente vai trazer as informações para vocês em primeira mão, além de destacar o futebol feminino com a Ladies Cup, o título do Internacional, Minuto Olímpico e muito mais. Portanto, está no ar o meu, o seu, o nosso Connect Sport e dizer para vocês que é uma imensa está na do seu smartphone, do seu computador e pelo canal 15 da Connect Brasil, banda larga. Vamos juntos para o nosso Connect Sport. Produção, coloca aí porque a equipe está em peso. A convocação é para todos os comentaristas do Connect Sport. Parte de hoje o programa está, como sempre, recheado de muita informação. Apresento para vocês diretamente do Rio de Janeiro o nosso comentarista Gabriel Santos. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, meu amigo Johnny. É um prazer estar aqui com vocês para mais um Connect Sports, né, Gabriel? Você bem disse, né? Acabou de dizer que tem muito assunto para falar e tenho certeza que o programa hoje vai ser muito especial. Vamos juntar fazendo o homem. Vamos embora. Começou. Tudo, Gabriel. E seguindo com o nosso programa, agora apresentamos para vocês diretamente de Vitória, no Espírito Santo. Seja bem-vindo, Daniel. Boa noite, Gomes, boa noite, Johnny, boa noite, Sanches, boa noite a todos que estão nos acompanhando. E é isso aí, conforme eu falei no programa de semana passada, o Brasileirão acabou? Acabou. Só que o Connect Sport acabou? Não! Estamos aí de volta, entendeu? Vamos falar também sobre futebol internacional, futebol feminino, Ladies Cup e muito mais. O esporte de hoje está no ar. É isso aí, Daniel, e agora a gente vai apresentar ele, o nosso comentarista que foi do céu ao inferno nesse ano de 2023, o inferno com rebaixamento da Tombense, o Johnny Pereira. Boa noite, Gomes, boa noite a você, amigas e amigos que nos acompanham, boa noite, Sanches, que fazia tempo que não participava com a gente, e boa noite, Daniel. Estamos juntos para mais um Connect Sport. Tombense caiu, para vocês falam que eu sou Tombense, mas não sou. E o Palmeiras, campeão brasileiro, o segundo título seguido do Campeonato Brasileiro. Bom, é isso aí, Johnny, vamos que vamos, a equipe do Connect Sport em peso, é uma honra ter os nossos três comentaristas. Fazia tempo para vocês que nos acompanham, a gente não conseguia bastante tempo, mais do que especial, porque vamos começar debatendo aí sobre essa edição de 2023 do Campeonato Brasileiro. Para muitos, uma das edições dos últimos, está até na última rodada, na parte de baixo da tabela e também na parte de cima. E o rebaixamento aí de equipes como Santos, Curitiba, como América Mineiro e Goiás. Mas vamos começar aqui então, já com os nossos três comentaristas aí na tela aparecendo para vocês. A gente vai começar na ordem dos quadradinhos aí, como primeiro para mim vem o Gabriel, depois o Johnny, depois o Daniel. A gente vai conseguir intercalando aí a análise de cada um. E eu vou começar com a seguinte categoria nesse Campeonato Brasileiro e eu quero saber dos nossos comentaristas. Na sua visão, Gabriel, qual foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro na sua concepção? Olha, Gabriel, pergunta difícil, cara. Assim, tivemos grandes jogos Brasileirão, né? Desde o começo do campeonato foi esse... Foi um campeonato entre Botafogo e Palmeiras, não tem como fugir disso, na minha opinião. Né? O Botafogo naquele jogo parecia que ia fazer 6-0 no primeiro tempo, né? Teve chance para fazer 5-6 realmente, né? Acabou terminando por 3-0. Parecia que o Botafogo estava encaminhando o seu título, só que o Palmeiras de forma fantástica conseguiu realmente, né, no jogo que teve polêmica de arbitragem,
vantagem, enfim, pô, golaço do Hendrick, teve golaço do Botafogo, e o Palmeiras conseguiu jogar para 4x3 para mim, no que foi o grande jogo desse campeonato. Também tivemos o jogo entre Grêmio e Botafogo, que poderia estar na saída também, né? O Grêmio conseguiu 3 uma semana depois do jogo do Palmeiras e Botafogo, mas eu acho que categoria Gabriel nessa grande partida. Cara, eu já vou um pouquinho na contramão. Esse jogo, pra mim, tá como um dos melhores jogos do campeonato. Mas você sabe um jogo que eu acho que dificilmente vocês vão falar? Eu não sei se tá na opinião de vocês, mas eu acho que é um jogo que valeu o terreno, onde o Bahia venceu o Goiás por 6x4. Eu acho que aquele nível técnico daquela partida, o fato de ter muitos gols, foi uma partida emocionante. Pelo menos na minha concepção, eu acho que foi a melhor partida em questão de aí dessas equipes. Foi um grande jogo também nessa edição do Brasileirão. E pra você, Johnny? Posso destacar 2 aqui, ó, Sanches? Pode, deve. Então, eu vou destacar igual o Sanches, que é o jogo entre Palmeiras e Botafogo. O Botafogo estava vencendo por 3x0, tomou a virada no finalzinho do jogo. E Grêmio e Botafogo também. Acho que foi um jogo que o Grêmio também estava ganhando, vencendo o jogo. Poderia ter vencido por mais, porque perdeu chances e tomou a virada. Apenas 17 minutos do Grêmio tomou a virada. Então, é um jogo espetacular. Mas eu ponho esses dois, Palmeiras e Botafogo, Grêmio e Botafogo, para mim. Esses 2 jogos foi os jogos emocionantes do campeonato. Daniel Godoy, na sua concepção, qual foi o melhor jogo, na sua opinião, dessa edição do Brasileirão? Bom, teve vários jogos. Mesmo vocês, uma partida sensacional entre Bahia e Goiás. Só que é o seguinte, não posso deixar de falar de Palmeiras e Botafogo. Palmeiras 4x3, depois de sair perdendo no primeiro tempo por incríveis 3x0, que foi lá e resolveu a parada, entendeu? Esse jogo foi fundamental para que o Palmeiras desse a arrancada rumo ao título. Impressionante o cortar pro meio, chutar. Depois também deu passe pro gol do Flaco Lopes. Que jogo foi esse? É isso aí, esse é o meu jogo favorito, entendeu? Porque esse jogo foi fundamental pro decorrer do campeonato. Aquele cisna, né? Aquele estilo dele, hein, mano? Você era estilo que Lionel Messi, Daniel, jogando bola? Não, tendo meu estilo. Tem cara. Bom, eu corto pro meio e bato, entendeu? Eu tenho que trazer vídeo meu pra cá. Antes da gente eleger a próxima categoria, percebemos que o Gabriel Sanches aí quer falar alguma coisa. Gabriel, fica à vontade aí para prosseguir com a análise. Gabriel, a gente pode falar um pouquinho sobre os jogos, de grandes jogos da equipe. Posso citar o 4x1 também naquela partida, estava iluminado. O Fluminense, com o baile que deu distribuição de 3x0 naquela partida recentemente, também vale citar esses jogos, Gabriel, assim, talvez uma equipe não tenha sido muito bem, mas então acho que eu fico também com esses jogos aí, acho importante mencionar também no nosso top. Vamos prosseguir com Johnny Pereira e depois com Daniel. Pode falar aí primeiro, Johnny. O Sanches fez eu lembrar do 5x1 do Bahia na Neoquímica Arena, onde só deu Bahia. O Corinthians estava perdido naquele jogo lá, que para mim teve um melhor jogador do Corinthians, o Renato Augusto, foi o único que fez o gol, mas o Bahia, aquele jogo lá, tava, vamos dizer assim, parecia aquele time que não ia sofrer o que sofreu na última hora. O jogo contra o Atlético Mineiro também foi um jogo épico pro Bahia, onde teve a permanência da equipe, onde jogou muito, parou o ataque dos jogos que a gente tem que lembrar aqui. Pode prosseguir, Daniel Godoy. Eu esqueci de mencionar também a grande vitória do Atlético Mineiro em cima do Flamengo por 3x0 em pleno Maracanã, que estava lotado. Olha, eu confesso que é nesse jogo, tá?
enfim, tava assim, tá? Porque, pelo amor de Deus, já estava na derrota diante do Atlético Paranaense por 3-0 em Cariacica, aqui perto de Vitória. E é isso. Esse jogo do Atlético Mineiro foi sensacional, foi para consolidar a grande campanha que fez o time de Luiz Felipe Scolari no segundo turno. Tudo bem que não foi campeão, na última rodada acabou perdendo de 4-1 para o Bahia, porque o Bahia estava lutando para não cair. E o Atlético Mineiro não tinha muitas pretensões no campeonato. Tudo bem que havia chances remotas de título. Só que nem os mesmos acreditavam, porque era praticamente impossível. Além disso, a vaga no G4 já estava. Bom, e agora vamos falar da categoria que a gente falou do melhor jogo desde a edição do Campeonato Brasileiro. E eu quero saber de vocês qual foi o pior time ou os times que decepcionaram vocês nesse campeonato que fez. Acredito que eu já vou frisar os meus dois times. América Mineiro, pela campanha que fez nessa edição do Campeonato Brasileiro, porque nas últimas temporadas foi um time que manteve uma boa constância, chegando principalmente a disputar Libertadores, e nessa edição do Campeonato Brasileiro foi um time que não fez uma boa campanha e acabou sendo rebaixado. E outro clube também que eu acho que poderia ter feito uma campanha até melhor nesse Campeonato Brasileiro, na minha concepção, não, o São Paulo talvez, né? Mas coroou com o título da Copa do Brasil. Mas eu falo do Internacional. O Internacional foi um time que teve muita intensidade, volume tático na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, quando era um campeonato com um calendário maior, mais vasto, o time sentiu um pouco e acabou fazendo uma campanha, na minha concepção, pelo time que tem, um pouco mais abaixo. Então, para mim, talvez esses dois clubes, para mim, na minha opinião, foram os que decepcionaram nessa edição do Campeonato Brasileiro. E para você, Gabriel? Olha, Gabriel, obviamente o América Mineiro, o Internacional também é um clube que eu ia citar, mas acho que você fez muito bem no seu comentário. Fugindo um pouco, né, do que você falou, que eu gostaria de falar também no Coritiba, né, cara, que foi um clube, né, que fez uma boa competição no ano passado, conseguiu fazer um bom brasileiro, conseguiu se manter, né, com 3, 4 rodadas de antecedência na Série A na última edição de 2022. Então acho que nessa edição o Coritiba em nenhum momento brigou realmente para estar dentro do Brasileirão. A gente pode falar que o América Mineiro teve uma competição além do brasileiro poder disputar, então acho que isso faz com que a campanha do Corinthians também tenha sido muito decepcionante, Gabriel. E além do Colorado, quero citar também o Flamengo, né, cara? Porque o Flamengo começou o brasileiro, né, vindo de um título de Libertadores e de Copa do Brasil no ano passado, com o elenco que tem. Momento, uma surpresa durante todo o campeonato, no começo, né, até acabar essa Flamengo, obviamente, por toda a expectativa que tinha sobre, acabou não conseguindo corresponder, e o Corinthians parece o campeonato que fez, onde poderia ter feito, na minha opinião, até pelas relações acabou ficando pelo caminho, aliás, quase sem nenhuma chance de ficar na Série A, não faltam quase 5 rodadas, né? Então, botaria Flamengo e Coritiba pra mim, Gabriel. Excelente observação, Gabriel. E pra você, Johnny Pereira, não vale colocar Tombense, viu, irmão? Tombense tá na Série B, então não vale colocar Tombense no seu caso. Eu colocaria o América pela campanha que fez na Copa do Brasil. Não é um time ruim, o time do Felipe Azevedo, que pra mim é bom jogador. Tem o Benítez, que é bom jogador. Então, Everaldo estava entrando bem. O zagueiro Maidana, o zagueiro Aloysio, Boi Bandido. Então, tem jogadores que pra mim poderia fazer diferença nesse campeonato brasileiro, mas decepcionou. E pra mim, fiquei decepcionado de ser o lanterna ainda da competição, a equipe do América. Que pra mim foi uma surpresa ser lanterna, porque tem time pior que o América não foi e não foram o último. Para mim tem no papel é um time pior do que o América e se salvou no campeonato. Então o América concordo com o Sanches quando ele fala do Flamengo. O Flamengo tem um time muito bom, para mim é o melhor elenco ainda do futebol brasileiro e decepcionou nesse campeonato brasileiro, ficando em quarto. Eu achei que ia ficar um pouco mais para cima, até disputar o até gratos ao título. Para mim eram os três, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, mas para mim Flamengo e Palmeiras eram o que ia disputar, e o Flamengo para mim decepcionou terminando em quarto, inclusive do Grêmio, que veio de Série B.
Bom, em seguida vamos querer saber do Daniel. Observação dele, que ele poderia produzir mais, mas que ele certamente acabou frustrando as suas expectativas ali. Olha, eu concordo com vocês. Eu acho que o América Mineiro fez uma temporada bastante decepcionante, principalmente no campeonato brasileiro. Eu já o América Mineiro talvez não iria, enfim, brigar por G4, nem Libertadores. Só que é o seguinte, eu não imaginava que eles iam terminar na lanterna do Campeonato Brasileiro. Existem equipes ainda piores, como por exemplo o Bahia, o Coritiba, o próprio Goiás. Achava que o América Mineiro ficaria pelo menos, enfim, nono, oitavo lugar, inclusive nos últimos anos até conseguiu uma vaga na Libertadores. Portanto, vou ficar com o América Mineiro, principalmente por ter jogadores bastante experientes, como por exemplo o Aloysio Boi Bandido, Benítez, tem também Felipe Azevedo, entre outros, até o Everaldo, que foi embora do time para passar férias lá nos Estados Unidos, entendeu? Eu faria a mesma coisa, mas é isso, eu colocaria o América Mineiro. Outro time que eu esperava uma vez seria o Fluminense, só que estava de saca, enfim, eles iam meio que dar um tempo no Brasileirão. Posso falar também do Flamengo, claro, não posso deixar de falar do Flamengo, porque fez uma temporada horrorosa, disputou 8 competições, não ganhou nenhuma, mas foi mais por conta do desleixo do Botafogo do que por mérito do Flamengo, uma sequência incrível de vitórias. Não foi nada disso. Esses ficam nos meus saques. Bom, e seguindo aqui o Connect Sport, a gente vai falar na categoria agora golaço dessa edição do Campeonato Brasileiro. É claro, tem mais de um gol. Pode falar, Daniel. Rapidinho. Esqueci de falar também do Paranaense. Tudo bem, terminou em 8º lugar, só que eu realmente esperava que o Atlético Paranaense iria ficar um pouco acima, talvez em 5º lugar, entendeu? Porque vem fazendo boas temporadas, chegou na final da Copa do Brasil em 2021, chegou na final da Libertadores ano passado, eu achei que eles poderiam pelo menos lutar por um G4. Viu? Agora você foi pertinente na sua análise também ao lembrar do Atlético Paranaense. Bom, vamos falar agora sobre o golaço, mais de um gol, acredito que todos tenham para falar nessa edição campeonato. Frisando, acho que um gol que eu vi, 2 eu vou frisar. Um, acho que foi aquela primeira vitória do Felipão frente à equipe do... A primeira vitória do Felipão, São Paulo, o Atlético venceu o São Paulo com aquele gol de falta do Hulk em cima do Rafael, de longa distância, acredito que para mim foi um dos gols bonitos. E eu friso também um gol de Luizito Soares, se eu não me engano foi o gol contra o Clássico, contra o Grêmio, que ele faz uma finalização de fora na minha concepção. Olha, Gabriel, eu consigo citar 2 belíssimos gols que eu lembro até agora, né? Primeiro, o belíssimo jogador do Goiás, o de escanteio, aquela aberta, ele chegou batendo de primeira no ângulo, pra mim foi um golaço. Foi o gol do campeonato, foi um gol muito bonito que marcou o Hugo. E outro gol que eu posso citar aqui, pra mim, é o gol do Wendel contra o Botafogo. Mas não só pelo bonito gol, onde ele sai todo mundo, eu coloco esses 2 belíssimos gols pra mim, do Wendel contra o Botafogo e também o do Hugo contra o São Paulo. Verdade, viu? Muito pertinente a lembrar desse gol do Hugo também contra o São Paulo, muito bonito também a finalização dele. E pra você, tá mutado, irmão. Tá ouvindo agora? Tamo. Enfim, o Gomes, eu vou citar uns daqui, uns deles foi o do Piquerez contra o São Paulo, no 5-0 lá, foi um golaço que ele mandou no ângulo. Foi um golaço também. Pra mim, o São Paulo foi a vítima que tomou mais gols bonitos. Um gol que o juiz anulou do Rony de bicicleta contra o
Ah, mas aí gol anulado não vale, né, irmão? Tem que ser gol valendo mesmo. Mas tudo bem. Mas se tivesse valendo, era de bicicleta, hein? O Rony também é especialista nesse tipo de gol. E pra você, Daniel Godoy? Não vem falar gol do seu estilo, não, irmão. Enfim, eu assistia muito a batia quando ele jogava pelo Porto, pelo Zenit. É impressionante o quanto que esse cara chuta forte. Tenho falado do gol dele contra o São Paulo, entendeu? Que do meio da rua chutou no ângulo. Sem chance de defesa para o goleiro Rafael, que apenas jogou a luva. Também não posso deixar de falar do golaço do Piquerez contra o São Paulo. Esse sim, querendo ou não, é do meu estilo, eu tenho muito isso. E também tem o gol do Hendrick contra o Botafogo. Não só pelo fato de ele ter saído driblando todo mundo, mas também porque esse gol foi muito importante, fundamental para o título do Palmeiras. Bom, isso aí, são alguns dos golaços aí dessa edição do Campeonato Brasileiro. O Gabriel acho que lembrou de mais algum gol, quer fazer uma análise, pode prosseguir, Gabriel. O do Bahia e Gilberto, até no jogo que você citou por 6-4, onde ele faz um gol do meio do campo. Eu quero lembrar desse gol também, que foi uma falta, onde o goleiro do Goiás estava adiantado e tudo mais. Ele fez um belíssimo gol nesse jogo também. Vale a pena lembrar desse. Acho que foi um belíssimo gol do Gilberto. Aliás, aliou não só a técnica dele, porque acertar o chute no meio de campo é complicado, mas também com a espertez, né? Porque ele olhou que o goleiro estava adiantado e conseguiu fazer um belíssimo gol. Disse tudo agora. É tanto gol que a gente vai recordando aos poucos aí. Pode falar, Daniel. Bom, tenho que falar do Cero contra o Santos, enfim, do meio de campo, de canhota, o gol que o Pelé não fez, é impressionante. Também já fiz um gol desse parecido, sabe? Um gol que acabou rebaixando a equipe do Santos. Bom, pode falar, Johnny. Esse Daniel um cara figura. O sétimo gol, ou quinto gol contra o Santos no Beira-Rio, um golaço inclusive que ele fez contra o João Paulo. O João Paulo também é outro que tomou... O João Paulo é outro que tomou vários gols bonitos também, apesar de ser um bom goleiro. Algumas das categorias do Campeonato Brasileiro. Agora no Connect Sport a gente vai dar uma pausa no Campeonato Brasileiro, que a gente tem que trazer outros assuntos para vocês, como Minuto Olímpico, temos notícias do esporte, futebol para vocês. Craque do Campeonato Brasileiro, jogador decepção. Aí temos que falar também o time com a melhor defesa. Vamos destacar também os melhores técnicos e a seleção do Campeonato Brasileiro de cada um de nós aqui. Mas isso é assunto para daqui a pouco, porque nesse momento no Connect Sport a gente temos as notícias com o nosso comentarista Gabriel Sanches através do seu quadro Minuto Olímpico. É isso aí, Gabriel. Falta o nosso Minuto Olímpico hoje, quadro de esportes olímpicos para vocês. E começar falando, cara, sobre uma notícia bem curiosa que saiu agora, porque o COI anunciou que os atletas russos e belorussos irão poder participar das Olimpíadas sobre neutro, né? Sobre a bandeira neutra, ou seja, não vai poder representar a Rússia, obviamente, não vai poder participar então dos Jogos Olímpicos, toda essa Rússia e tudo mais, mas o COI confirmou então, que tanto os atletas russos quanto os atletas belorussos, assim como foi também nas Olimpíadas de Tóquio e dos Jogos Olímpicos de Paris, mas, como eu falei, com a bandeira neutra, a bandeira do COI que a gente já está acostumado, já que chama Federação Russa, fala, né? Então não pode tomar a bandeira da Rússia, não pode usar, né, a camisa, obviamente, da Rússia, então tudo isso vai acabar acontecendo então nos Jogos Olímpicos de Paris, tá bom? Agora eu falar então sobre de praia, porque temos uma Duda que conquistaram a medalha de bronze no Finals de Qatar, em Doha, né? Parabéns, de Doha em Qatar, perdão. Parabéns, então, Ana Patrícia e a Duda conseguiu esse excelente resultado. Elas foram campeões pan-americanas, foram vice-campeões mundiais e encerraram muito bem, então, a competição. Já no masculino, conseguiu então um vice-campeonato mundial, é isso mesmo, existe mundial de clubes no vôlei, então o Minas acabou sendo derrotado por Perúdia na final por 3-7-0,
disso, foi uma grande competição que o Minas fez, conseguiu realmente ir muito bem. Para vocês terem uma ideia, o Peru já tem jogadores como, né, o Leon, que é um jogador polonês, naturalizado polonês, cubano, que é para mim um dos maiores jogadores do mundo. Tem o central Flávio da seleção brasileira, tem o Gianelli, levantando e tá ganhando muito forte, realmente, muito bom jogador. Tem o Herrera, outro jogador cubano, que também tivesse comentário. Enfim, o Minas fez uma grande campanha, acabou perdendo por 3-7-0, mas fica aqui, né, o parabéns, né, para toda do Minas, por toda a comissão técnica também, pela grande campanha que a equipe fez nesse Mundial de Clubes. Mudando de assunto, para falar sobre o NBB, porque tivemos aí grandes jogos, aliás, o NBB está pegando fogo, e a equipe do Vasco foi até a Paulo e surpreendeu e venceu por 75-70, né? Nós tivemos, inclusive, a lei do ex acontecendo nesse jogo, o Marquinhos, aí, agora do Vasco, ex-jogador de São Paulo, fez uma partida e foi o destaque valendo na 9ª vitória do Vasco na competição, tá bom? Para finalizar, vamos falar então sobre o Mundial de Futebol Feminino, tá falando lá na Dinamarca, a seleção brasileira infelizmente não conseguiu se classificar para as quartas de final de maneira muito legal ao vencer a seleção da República Tcheca por 30-27, conseguiu então encerrar a 5ª posição, tá bom, Gabriel? Esse é o Mundo Olímpico de hoje, Esportes Olímpicos para vocês. Volto com você, Gabriel. É isso aí, grandes lanches, mas as informações do mundo do esporte aqui dentro do nosso programa não param aqui por aqui não, porque agora a gente vai para o nosso segundo bloco com algumas notícias aqui, começando pelo vôlei. Minas está na final do Mundial ele se classificou na final do Mundial de Clubes masculino de vôlei na tarde de sábado, quando bateu o Sartori Sunbears do Japão aí na semifinal, jogo por 3-2 com parciais 25-22, 22-25 e 28-26, e também destacando as parciais 20-25 e 15-17. Mas na final acabou sendo derrotado para o Perugia, que é bicampeão do Mundial de Clubes de vôlei masculino, na decisão. O Minas acabou parciais 25-13, 25-21 e 25-19. Vamos falar agora sobre a bola do Mundial de Clubes. A FIFA apresentou nesse domingo a bola oficial do Mundial de Clubes, que começará amanhã, terça-feira, na Arábia Saudita. O Al Ittihad, representante do país anfitrião, e o Auckland City, campeão da Oceania, fazem o jogo de abertura do torneio. Seguindo as nossas notícias, vamos falar agora do surf, que protagonizou a maior nota dessa edição do Campeonato Brasileiro, com a nota 10, e foi campeão brasileiro. Agora destacando aqui o UFC, o lutador brasileiro André Sergipano Muniz, o sergipano reunindo as vitórias nesse sábado após sofrer 2 derrotas aí, ele acabou vencendo o atleta Jun Parque, especial que é o Gil no UFC. Destacando aqui algumas informações do NBA. A atuação de gala da dupla LeBron James e Anthony foi o grande destaque aí, que garantiu a vitória de 126, 123-109. Destacando aqui algumas informações para o assunto é o Fortaleza dentro do Conecta. Marcelo Paz revelou que renunciará ao cargo de presidente de Fortaleza na SAF, que foi aprovado em votação aos sócios do Leão do Pici, e deve começar nos próximos dias. Alessandro Barcelos é reeleito para o próximo triênio entre 2024 e 2025, nos próximos 3 anos. Destacando aí 1,68% dos votos, em Roberto Melo, que foi o seu oponente, ficou com 45,40% dos votos. Destacando aqui, Marcelo Teixeira foi eleito hoje em votação, ontem, melhor dizendo, em votação unânime, presidente aí do Santos. Dessa sexta-feira, presidente do São Paulo por mais 3 anos. As eleições aconteceram sem nenhum candidato de oposição eleito em pleito por formalidade, com 194 votos, além de 30 votos em branco e 10 nulo. O dirigente terá aí o seu...
E destacando aqui mais algumas informações para vocês. Mundialito de Beach Soccer, onde o Flamengo, onde aí destacando que o Vasco venceu o Flamengo pelo placar de 5-3 no clássico da rodada. No vôlei de praia, as atuais campeãs mundiais Ana Patrícia e Duda voltaram ao pódio das competições da temporada. Superou as australianas Mariaf e Clancy, atuais vice-campeãs olímpicas. E destacando aqui mais algumas informações para vocês, onde o Atlético Paranaense também pode ser mais um clube a se tornar SAF no Brasil. O César Petralha, que está afastado do cargo por problemas de saúde, a intenção de comprar o Furacão no futuro. E agora vamos destacar aqui para vocês sobre a final do Mundial de Beach Tênis. O título, olha só que cena inusitada. Brasil e Itália dividiram o título. Por causa da previsão ontem em São Paulo, após as fortes chuvas neste domingo, impediu a realização da final, quando os times estavam empatados por 1-1. O e viabilizou o último confronto entre as duplas mistas e assim o título acabou dividido. O Brasil se sagrou pentacampeão e a Itália campeã. Para finalizar, do NBB Novo Basquete Brasil, onde o Pinheiros venceu o José por 75, acabou sendo derrotado para o Vasco a 70. O Bauru venceu o Cerrado por 80-77 e o Corinthians que venceu o Botafogo aí por 86, por 91. O Botafogo Corinthians por 91. Destacar aqui para finalizar, Superliga Feminina de Vôlei, o Osasco venceu o Fluminense por 3-1. O Unilife Maringá venceu a equipe do Brasília Vôlei por 3-1 e a Superliga final por 3-0. Essa edição de segunda-feira do Connect Sport, nosso giro do nosso programa, vamos frisar para vocês os resultados sobre o futebol internacional, porque o futebol internacional segue em todo vapor. É o quê? Ah, é verdade, antes do futebol internacional tem os vídeos do Santos. Valeu, produção, é tanto assunto no programa que até esqueci aqui na pauta. Então, antes da gente falar do futebol internacional, vocês em primeiro a mão da confusão do presidente do Santos nesse final de reeleito pela terceira vez. Os lamentados nessa eleição, qual a gente vai passar um áudio.
Isso aí são algumas das cenas lamentáveis que tivemos da eleição do Santos, aí briga entre torcedores e segurança. Aí que acaba que o novo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, que assume o clube pela terceira vez, terá muito trabalho de certa maneira para colocar as coisas em ordem no Santos. Bom, agora sim a gente vai frisar aqui dentro do nosso Connect Esporte o futebol internacional, porque o futebol internacional mesmo nesse mês de dezembro não para. Seguimos tendo os grandes jogos aí pela La Liga, Premier League, Série A, Bundesliga e muito mais. Alguns resultados: derrotado para o Liverpool por 2-1, destacando o Bournemouth, que venceu o Manchester United por 3-0, o Aston Villa, que também vem numa boa ascensão dentro do campeonato inglês, venceu o Arsenal por 1-0, o Luton Town acabou sendo derrotado para o Manchester City por 2-1, destaque para a vitória do Everton diante do Chelsea por 2-0, e o Tottenham, que goleou o Newcastle por 4-1 com direito a 2 gols de Richarlison. Pela Série A, campeonato italiano, destacando a vitória, o Milan, que acabou sendo derrotado para a Atalanta por 3-2, a Inter de Milão acabou vencendo a Udinese por 4-0 e a Roma ficou no empate contra a Fiorentina por 1-1. Bundesliga, o Eintracht Frankfurt goleou o Bayern de Munique por 5-1, o Borussia Dortmund perdeu para o RB Leipzig por 3-2 e o Stuttgart ficou no empate contra o Bayer Leverkusen por 1-1. La Liga, destacando o Girona por 4-2, o Betis ficou no empate contra o Real Madrid por 1-1 e o Atlético de Madrid, que venceu o Almeria por 2-1. Ligue 1, campeonato francês, o PSG venceu o Nantes. Resultados da Saudi Pro League, campeonato saudita, onde o Damac venceu a equipe do Al-Ittihad por 3-1, o Al-Tai foi derrotado para o Al-Hilal por 2-1, o Al-Nassr venceu o Al-Riyad por 4-1 e o Al-Ahly ficou no empate contra o Al-Hayat por 0-0, só pelo futebol europeu. E nesse momento vamos começar com a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. É isso aí, Gabriel. Tá bombando, né? Vários jogos acontecendo aí esse final de semana. Se acaba o Brasileirão, ainda tem o futebol europeu, pelo menos, pra gente poder matar a saudade um pouco do futebol, né, Gabriel? Começar falando então daqui. Cara, chama muita atenção, cara, porque é uma equipe que tem jogadores assim que não são tão conhecidos, mas que joga realmente assim em prol da equipe. Não tem uma estrela, você tem tendo essa oportunidade que foi sondado por time do Girona, hoje é líder com muito Girona, mas também com empate do Real Madrid. Podemos sim, a equipe do Girona. Aliás, são 2 vitórias seguidas por 5-0 do Fulham jogando casa, né, praticamente do Corinthians, está uma temporada que também marcando, enfim, é um time que me chama muita atenção contra o West Ham, que é um time muito confuso ainda, obviamente tem um Paquetá, time que nunca tem na Europa League nessa temporada, mas é uma equipe que ainda não consegue dar aquele salto para virar. Podemos virar o campeonato alemão, que é o destacar a grande goleada do Frankfurt por 5-1 sobre o Bayern de Munique. Né? A grande Frankfurt, que tem um time muito interessante, com bons jogadores, tem o zagueiro Tuta, que o Paulo está lá no Frankfurt jogando muito bem também. Enfim, o Leverkusen empatou por 1-1, também fez uma grande partida contra o Wolfsburg. E enfim, Gabriel, acho que falei um pouquinho de alguns jogos aí, quero deixar também alguns jogos o Daniel poder comentar, Gabriel. Disse tudo, Gabriel. Se por parte do futebol brasileiro acabou, a gente segue matando a saudade dessa temporada com o futebol internacional a todo vapor. E vamos com os destaques do nosso comentarista Johnny Pereira. O campeonato italiano também teve a vitória do... Deixa eu conferir aqui. O Milan, agora
Só deixa eu entrar. O Atalanta sobre o Milan. Atalanta sobre o Milan e por 3-2, que tava muito bem na última, metade do elenco do ano passado e ainda da temporada passada ainda tomou esse 3-2 para a equipe do Atalanta. Detalhe, a Juventus venceu o Napoli, campeã da última edição do Campeonato Italiano por 1-0. Esse time da Juventus aqui, ó, esse jogo aqui, inclusive eu vi, a Juventus tá melhorando, hein, devido ao ano passado. Para esse ano deu uma melhorada, 4-0 da equipe da Inter de Milão sobre a Udinese, a grande vitória da Inter. A Inter mantém aquele time muito bom da última edição. Agora para o campeonato inglês, né? O campeonato inglês teve a derrota do Arsenal por 2-1 sobre o Aston Villa. 1-0. Aston Villa, para mim, ó, é um time surpresa nessa edição. De 1-0, desculpa, é uma surpresa nessa edição, porque devido que vem jogando, o time da Aston Villa esse ano aqui vai dar trabalho para algum dos grandes aqui, e o Arsenal foi a primeira vítima, tomou 1-0 e perdeu a liderança para o Liverpool, que venceu o Crystal Palace por 2-1, e é o novo líder da competição. Esse ano o Liverpool deu uma melhorada no frenando mais, hein? Ó, só uma pergunta aqui, será que o Girona é o novo Botafogo? Muito pertinentes. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar depois para os destaques do Daniel, a gente vai te responder essa pergunta. Bom, agora a gente vai prosseguir então com a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. Pelo Crystal Palace pelo placar de 2-1, e esse jogo foi especial para o atacante Mohamed Salah, que chegou à marca de 200 gols pelos Reds. O Bournemouth acabou vencendo a equipe do é brilhante, principalmente se for comparar a do ano passado. A pressão em cima do técnico Erik ten Hag está aumentando cada vez mais. O Everton, que estava lutando para não cair, agora está conseguindo esboçar uma sequência de vitória. Dessa vez, a vítima foi o Chelsea por 2-0. E o Chelsea é o seguinte, cara, parece o Marrone, já falei, entendeu? Não tá lutando nem para Champions, nem para não cair, está na Premier League. O time que não está disputando nada. Tivemos também, a vitória do Manchester City em cima do Luton Town por 2-1. O Manchester City permanece em quarto lugar. Dessa vez acabou vencendo com gols de Bernardo Silva e Grealish. Sobre campeonato espanhol, o Girona voltou a ser o grande líder. Acabou vencendo o Barcelona em pleno Olímpico lá por 4-2. Para quem não sabe, o Camp Nou está em reformas. Vale destacar os atacantes Dovkibski, Gutierrez, Stione, enfim, jogadores do Girona que fazem uma temporada simplesmente fantástica. Vejo também que o Girona, respondendo a pergunta do Johnny, não sei se vai fogo, entendeu? Iludindo o torcedor igual mulher dos outros, entendeu? Aí fica difícil. Eu não acho que o Girona vai ser o Botafogo. Sobre campeonato italiano, tivemos a vitória da Juventus em cima do Napoli por 1-0, com gol de Gatti. Depois de ter ficado de fora da Champions League deste ano, o Juventus está firme na briga pelo título da Série A Team. Tivemos também a derrota do Milan diante do Atalanta por 3-2. A equipe do Milan até está bem no campeonato italiano. Atualmente ocupa a terceira posição. Entretanto, acaba perdendo alguns pontos totalmente desnecessários. Algumas derrotas bobas, como por exemplo o empate com o Napoli, depois de sair vencendo por 2-0. Acabou deixando empatar em 2-2. Teve também o Lecce, que também terminou em 2-2. Teve um gol impedido nessa partida. E dessa vez é o seguinte: a Atalanta fez 2-1. Aos 35 do segundo tempo, Jovic empatou, deixou tudo igual, 2-2. Entretanto, Muriel fez o gol da vitória. E além disso, no final desse jogo, o lateral Calabria ainda foi expulso. Não posso deixar de falar
da grande vitória da Inter de Milão em cima da Udinese por 4-0. E é claro, novamente, destaque para Lautaro Martinez, que há muitas temporadas já vem jogando muito, mas muito com a equipe da Inter de Milão. Olha, acredito que daqui a pouco, talvez, na próxima temporada pode acabar indo para um time escalão. Quem sabe, sei lá, um Real Madrid, um Bayern de Munique, porque o que esse cara vem jogando é sacanagem. Sobre campeonato alemão, o Frankfurt venceu a equipe do Bayern de Munique por 5-1. O time do Bayern de Munique perdeu uma ótima chance de assumir a liderança do campeonato, só que o Bayern Leverkusen também acabou no seu jogo, e é isso. O Borussia Dortmund perdeu para o RB Leipzig por 3-2. E para fechar, na sexta-feira, o Al Nassr venceu o Al Rayyan por 4-1. E hoje, pela Copa do Rei Saudita, o Al Nassr venceu o Shaalbi por 5, que fez um gol, também deu assistência. E é claro, novamente, o Cristiano Ronaldo acabou marcando dele. O time do Al Nassr já está praticamente classificado para a semi. Esses são os meus destaques. Bom, vamos responder a pergunta do Johnny aqui, que são, o Daniel já respondeu, vou falar, e o Gabriel que vai responder essa pergunta. E depois o Johnny também vai falar rapidinho que ele levantou o dedo, ele queria fazer uma observação. Antes eu acho que não, porque são circunstâncias diferentes. O Girona, talvez o torcedor sabe da expectativa até onde o clube pode produzir dentro desse campeonato espanhol. E lembrando que a temporada ainda vai chegar um momento que vai determinar, vai ser determinante, os clubes vão começar a oscilar, e o Girona também. Então eu acredito que talvez o Girona não vai ser o novo Botafogo, que igual como o Daniel frisou, não abriu uma grande vantagem, e o torcedor também sabe de onde o limite que o clube pode produzir. E para você, Gabriel? Olha, Gabriel, também que o Girona tá mais para um novo Leicester do que para um novo Botafogo, tá? Porque, como foi o que você falou, cara, acho que a torcida do Girona não tinha expectativa nenhuma em cima do Girona. Também acho que na minha opinião, é um absurdo comparar o Girona com o Botafogo, porque, assim, são times totalmente luz à frente do Girona em termos de grandeza, em termos de título. Então acho que o Botafogo, se você puder comparar, o Botafogo, porque são dois clubes assim grandes, dois clubes que estão há muito tempo sem ganhar. Então acho que essa comparação pode ser legal entre Arsenal e Botafogo. Acho que o Girona tá feliz de estar onde tá, cara. Acho que pra torcida do Girona se manter ali em quinto, quarto, tá ótimo. O Botafogo ter ficado em quinto colocado no Campeonato Brasileiro foi uma coisa terrível pelo campeonato que a equipe fez no começo e depois que a equipe fez no segundo turno, né, Gabriel? Então acho que essa comparação, acho que não precisa ser feita, porque acho que a expectativa imposta sobre a equipe do Girona não é tão grande quanto a expectativa que foi imposta sobre o Botafogo. Que absurdo, Johnny. Que absurdo essa comparação. Pode falar, Johnny, antes da gente falar do futebol feminino. Só quis dar um tempero, é isso aí. Assim, ó, com todo respeito, é uma comparação que eu queria fazer, uma brincadeira para vocês aí, só me entenderem. Bom, precisamos de falar, a gente não fez um programa da Série B, mas os torcedores do Juventude, se acompanhar o programa, tá lascado, que o Johnny no campeonato brasileiro no ano passado, no Juventude, e o Juventude tá de volta, hein, Johnny? Se prepara ano que vem, irmão. Você topa acordar que você vai falar do Juventude. Calejou o Juventude até as horas, os caras vão voltar pra Série B. Ramos a temporada. Só uma coisa. Pode falar. Você falando do Juventude aí, você sabe quem é o treinador do Juventude? Foi vice-campeão com a Água Santa, hein? Thiago Carpini. Subiu com o Juventude, pegou o Juventude na lanterna, na zona de rebaixamento e subiu com o Juventude. Grande campanha. Está fazendo um grande trabalho e está sendo soldado pelo Santos. Daqui a pouco o mercado da bola a gente vai falar. Tem uma esporte, porque encerramos a temporada do calendário do futebol feminino no Brasil com o título internacional, a terceira edição de Scamp, diante do Santos, ao vencer pelo placar de 1-0 e se sagrar campeão aí da Ladies Cup nessa terceira edição, Gabriel. Gabriel, chegou mais uma grande edição da Ladies Cup, né? Um torneio muito legal que foi aí, mais uma vez, aí
Parabéns às gurias do Inter. Aliás, o Inter vem cada vez mais se colocando como uma equipe grande do futebol brasileiro, né? Um time que estava ganhando por títulos recentemente, até mais de 2022. Enfim, é um time que está cada vez mais crescendo na modalidade. O Inter tem conseguido colher os frutos de uma boa no futebol feminino, né, Gabriel? Já pro Santos também, né, cara? Um time que também tem chegado longe na competição de futebol feminino, tem a Cristiane como sua principal jogadora. Enfim, a Leite, que é um torneio muito legal, gostei muito da partida, acho que o Inter mereceu o título, as meninas do Inter foram realmente melhores do que as sereias da vila, podemos dizer assim, né? Enfim, foi um jogaço, uma competição bem legal, contou com a seleção paraguaia, o Flamengo também participou desse torneio, enfim, foi um torneio bem bacana. Vale lembrar também, Gabriel, que tá na Copinha Feminina, né, que é a primeira edição esse ano. Temos aí grandes equipes, se não me engano tá na semifinal, né, é uma competição bem bacana. Acho que o Santos e o Inter também estão disputando a semifinal da Copinha Feminina. Enfim, o futebol feminino vem cada vez mais crescendo aqui no Brasil e tivemos mais uma prova disso ontem com a vitória do Inter sobre o Santos, Gabriel. Bom, e quem vai falar um pouco mais sobre esse título do Inter e mais sobre o futebol feminino é o nosso comentarista Daniel Godoy. Parabéns ao Internacional pelo título, fez uma campanha simplesmente fantástica. Ontem mereceu a vitória porque jogou melhor, teve oportunidades até para ampliar o resultado. Teve bola na trave, teve bola perto da goleira. Mas enfim, grande vitória da equipe do Internacional. E diferentemente do futebol masculino, a equipe do Santos feminino é um time que honra a camisa, entendeu? Porque é impressionante, é uma equipe que nos últimos anos vem chegando longe nas competições, e isso, ao meu ver, é fundamental, porque uma hora o título consequentemente acaba vindo. Parabéns ao Internacional. O Inter acabou vencendo com o gol da Aquino, e o grande destaque dessa competição foi que marcou 3 gols nessa edição. Enfim, parabéns, jogou muita bola. E para que eu ia cantar Final, esse cara tá em clima de final de ano com seus milagres, hein? Finalmente. Porque cada programa que ele fala, esse jogador tá que tá aí. Bom, vamos falar agora aqui dentro do Connect Esporte sobre o mercado, onde os clubes já começam a se movimentar para o próximo ano. E já não é novidade para vocês que nos acompanham em cada programa, trazendo informações em primeiro giro de notícias do mercado da bola. Vou começar aqui com as minhas notícias. Corinthians anunciou as saídas aí já nessa reformulação de Renato Augusto, Juliano, Cantígio, Gil, e o Bruno Mendes também não deve renovar e deve deixar também o Corinthians. Destacando que o Corinthians também já está se movimentando nesse mercado e tem interesse em alguns atletas como Gabriel Barbosa do Flamengo, Soteldo do Santos, Marcos Leonardo do Santos também, Ranieri do Cuiabá, Martins Villa da Roma e Robert Renan do Zenit. São Paulo tem interesse no centroavante Pedro Raul do Toluca do México. Vale ressaltar que o tricolor paulista se movimenta no mercado para ir contratar um centroavante reserva para a galera, e da vez trata-se de... E falando agora do Santos, que fez uma sondagem pelo técnico Thiago Carpini do Juventude. Mas vale destacar que com essa nova eleição do Marcelo Teixeira, vai depender se o Marcelo Teixeira tem ele como seu nome predileto aí para assumir a equipe do Santos. E destacando que o Grêmio tem interesse no atacante Funes Mori do Monterrey do México. O atacante de 32 anos nasceu na Argentina, mas se naturalizou mexicano, tem contrato até o meio do ano que vem com o Monterrey e já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Portanto, o Grêmio se movimentando em busca de... E o nome do atacante naturalizado mexicano, Funes Mori. Vitória, Corinthians e Santos tem interesse no meio-campista argentino Marcelino Moreno, que foi aí participou da campanha do rebaixamento do Coritiba, e o atleta que o Coritiba adquiriu essa temporada aqui, com certo interesse de Vitória, Corinthians e Santos. Vamos seguir as nossas notícias. Comentarista. O Flamengo está muito interessado no campo do River Plate. Inclusive, o Flamengo está disposto a pagar a multa rescisória à vista do atleta. Volta de 16. Pode ter jogador saindo. Um deles pode ser o Everton Ribeiro, que pode, quem sabe, aí sair do Flamengo. E o Botafogo, quase de um bairro para outro. Só de janeiro, sabe bem, um ano, então, e vem então para Carioca na temporada que
E vem aí com o campo Renato Augusto. A Maltina vai se reunir para saber quais serão os próximos passos para a próxima temporada, quem vai vir, quem vai... Enfim, deve ser... Bom, Johnny Pereira, nosso mercado da bola. Internacional, três clubes, Atlético Mineiro e o Internacional, de uma possível rodada no Olympiacos, mas pertence ao o norte forte da Inglaterra. Então o Internacional aí quer não abrir nenhuma negociação já de janeiro, de olho em Gustavo Scarpa, o Internacional. E o Palmeiras, pensando na temporada, vai emprestar o Atuesta ou para o Bragantino ou negociar o empréstimo de Atuesta para a próxima temporada. E o Palmeiras pode chegar à contratação do Caio Alexandre e Cal do Bahia. O Cal quer dizendo que é ponta, não é volante, mas o Caio Alexandre é volante. A contratação do Luiz Augusto. Do Luiz, na próxima temporada, o Luiz Gustavo é um jogador de 36 anos, estava no Oriente Médio e vai jogar no Tricolor, vai defender as cores do Tricolor Paulista. Volto com você, Gomes. Bom, antes das informações do nosso comentarista Daniel Godoy, que notícia em cerca aí desse momento no Conecta Esporte, o Esporte oficialmente a contratação do zagueiro Luciano Castan, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, e destacando também que o Bahia tem interesse e estuda preparar uma oferta pelo meio-campista Jean Lucas, que atualmente defende o Santos. Vamos prosseguir as nossas notícias com o nosso comentarista Daniel. De Luan, zagueiro do Palmeiras. Cruzeiro cogita emprestar o Wesley, atacante de 24 anos, custa 16 mil. Estados Unidos tem interesse na contratação que pertence ao Atlético Mineiro. O lateral direito, de 27 anos, disputou o Brasileirão pelo Vasco. Anuncia oficialmente a contratação de Luiz Gustavo, que está livre no mercado, conforme disse o Johnny. E para fechar, o Botafogo tem interesse na contratação de João Vitor, do Benfica. O zagueiro de 25 anos tem passagem antes. Só mais um. Gomes. Paraguaia, do Cerro Porteño. O nome dele é Damian Bombadilha. É meio campista. Govinha não, né? Não é Segovinha não. É Bombadilha, anos, deve chegar o Tricolor Paulista. Olha só, segundo aqui a técnica tem umas fontes interessantes dentro do... Se o Gabriel Neves foi embora? Aí os dois... Esse atleta pode chegar. São Paulino. Informação que... Oi? O Zé mandou 25 milhões de euros no São Paulo. É o Zé. E o Lucas... Vocês têm aí, primeiramente, preparou a oferta pelo Beraldo e atacando aí também Lucas Moura, perdão, é que ele falou. E o Lucas Zagueiro. Time competitivo, é isso para a próxima temporada. A bola no Conecta Esporte. Bom, e agora dentro do nosso programa, vamos falar aqui sobre o Campeonato Brasileiro, novamente destacando agora mais algumas categorias, principalmente agora destacando o jogador revelação do Campeonato Brasileiro, utilizando agora, na minha opinião, opção, por tudo que atuou, não posso deixar do Hendrick, né? Então eu fico com o zagueiro Beraldo de São Paulo. Então, eu acho que também foi uma revelação também muito importante
atletista também. Ah, mas mesmo assim, ele manteve a constância. Eu fico tanto. Esse ano é Segovinha, não, sacanagem, brincadeira. Coitado de Segovinha. Segovinha é um bom jogador, tá? A revelação do campeonato esse ano foi o Gabriel Moscardo do Corinthians. Grande jogador, grande meio campo, tem tudo pra ser aí. O titular da seleção. Acho que sim, Gabriel. Até que eu gostei de ser uma revelação, já virou uma realidade. Então, acho que se for para dizer alguém que apareceu esse ano, acho que eu diria realmente com ele que dispensa comentários. Né? Bom, e para você, Johnny, qual é o jogador revelação, na sua opinião, nessa edição do Campeonato Brasileiro? Segovinha foi sacanagem, mas... O Endrick pra mim foi pela reta final que o Palmeiras fez, pra mim foi graças ao Endrick, claro, não só ele, como a equipe toda, mas o Endrick pra mim... Mas pode ser que ele como cara do campeonato, uma revelação. Que surgiu muito bem no Corinthians, fez uma ótima temporada, apesar da fase do... Eu já ouvi falar que vale milhões já para alguns zagueiros que surgiu aí na categoria de base do tricolor paulista. Foi destaca 25 milhões de euros, né? Foi recusada a proposta do Zenit de Rússia. Para você, Daniel. Bom, eu tenho dois nomes e vocês já citaram. Primeiro eu quero falar do Gabriel Moscardo. Jovem de apenas menino de ouro. E além disso, tem que falar do Beraldo, que zagueiraço, alto, rápido, muito bom. Eu vou ser sincero, tá? Se eu fosse mulher, pegaria ambos. Ah, pelo amor de Deus, Pô, meu irmão, aí fica difícil apresentar um programa desse jeito, cara. Que absurdo, tio. Daniel tá levando a sério esse final de ano e apresentar o Connect Sport mais leve, mais solto. Pode falar, Johnny. Vou tentar olhar um que eu esqueci, que já estava na minha cabeça, que eu esqueci. John Kennedy, do Fluminense, também, para mim, fez uma excelente temporada, fez vários jogos decisivos e foi muito bem. É um grande jogador, revelação do Fluminense. E esse daí também é outro que eu acho que se for para a Europa vai sair muito caro aí. Pode falar, Daniel. Bom, primeiro eu só vou aqui falar porque o Endrick não pode ser revelação. Olha, o Endrick fez um campeonato brasileiro sensacional, principalmente no fim. Ele, inclusive, está na minha seleção, só que eu vou falar daqui a pouco. Mas eu não colocaria ele como revelação, porque ele já foi revelação no passado. Ano passado ele já era conhecido. Assim como o John Kennedy também, que surgiu em 2020, 2021. Tudo bem que foi nessa temporada que ele destoou, só que ele não entrou no profissional agora. Por isso que eu não colocaria eles. Bom, e agora a gente vai seguir falando do jogador aqui no Connect Sport, porque queremos saber a opinião de vocês, o craque dessa edição do Campeonato Brasileiro. Se vocês querem frisar mais o Grêmio, quanto por parte do Atlético Mineiro, do lado do Grêmio, acredito que Luiz e Soares, pela grande temporada, que fez 50 jogos, 29 17 assistências, posicionamento físico e por tudo que ele fez com esse elenco limitado do Grêmio, fazer com que o Grêmio chegasse aí a ser vice-campeão brasileiro, muito pelas atuações muito boas dele. Acredito que, na minha opinião, foi o craque do Campeonato Brasileiro, e também o Paulinho, que foi um atleta que chegou nesse início de trabalho, nesse ano no Atlético Mineiro, demorou para engrenar, mas quando engrenou, principalmente nesse novo estilo de jogo do técnico Luiz Felipe Scolari, correspondeu à altura, fez um grande campeonato brasileiro, e na minha concepção são os dois craques, na minha opinião, dessa edição do Campeonato Brasileiro de 2023. E para você, Gabriel?
linha, o Luis Soares fez uma competição assim fantástica. Se você tira o Soares do Grêmio, para mim o Grêmio ia ficar em 11º no campeonato, porque o time é muito limitado. Eu acho que até agora eu não sei como é que o Grêmio chegou tão longe desse campeonato, para ser bem sincero, né? Então acho que o Soares é culpado, por assim, no bom sentido, né, do Grêmio estar onde está, vai terminar, né, onde terminou a competição, né? O Paulinho, obviamente, chegou com um pouco de desconfiança, depois de ter passado um período complicado lá no Bayer Leverkusen, você não conseguiu ir muito bem na Europa, acabou não se adaptando, volta ao Brasil, né? E a volta dele, cara, é muito alto nível, que vai continuar, caso continue aqui no Brasil, né, vai continuar sendo esse cara fantástico que ele foi nesse campeonato, marcando gol. Gol sendo importante, mas eu acho que, assim, se for para colocar ele como craque do campeonato, eu acho que também não seria nenhum absurdo o que ele fez nessa reta final, botou o Brasileirão embaixo do braço, que foi muito decisivo, né, na maioria dos jogos que ele fez nessa final. Então do Hulk, o Tiquinho Soares, até a lesão dele, eu acho que teria grande chance, caso o Botafogo chegasse ao título, de ser o craque do campeonato também. Fez o primeiro turno assim fantástico, o Tiquinho jogou demais, né? Jogou assim de uma maneira impressionante realmente. Então acho que talvez esses nomes aí, acho que tá bom de falar assim. Agora acho que ficou bacana essa listinha que eu fiz aqui. E pra você, Johnny? É assim, ó, o Paulinho pra mim foi o craque do campeonato, pra mim disparado, pra mim foi o melhor jogador da competição. O Paulinho jogou muito, pra mim foi o ataque até na última rodada, onde eles tomaram 4-1 do Bahia, foi o melhor craque da competição. E pra mim o Paulinho foi disparado, mas destaque pro Hulk, destaque pro Luizito Soares, que concordo com o Santos que fala que se tirasse o Soares do Grêmio, o Grêmio não terminaria na sendo vice-campeão. E para mim, Botafogo tem o Tiquinho Soares, para mim fez um excelente primeiro turno e pós-lesão sentiu muito. Apesar do Botafogo, eu acho que se o Botafogo, mesmo se não ganhou o título como não ganhou, se ficasse pelo menos em terceiro ou em segundo, a conta do Tiquinho Soares, porque jogou muito no primeiro turno. E vou dar detalhe de um jogador aqui também que foi muito bom nesse campeonato, apesar do time terminar na segunda parte da competição, que foi o Alan Patrick, que também foi um jogador que jogou muito bem no Campeonato Brasileiro, apesar do time do Internacional esse ano não ter ajudado muito o Alan, mas o Alan para mim também pode considerar como craque do campeonato. Verdade também, é muito pertinente falar do Alan Patrick, que dos principais aqui do jogador que decepcionou nessa edição do Campeonato Brasileiro, o melhor, o pior técnico, e também falarmos sobre a seleção de todos nós aqui, na opinião de todos nós, dessa edição do Campeonato Brasileiro. Mas para você, Daniel Godoy, quem é o jogador craque nessa edição do Campeonato Brasileiro? Na minha opinião, para mim o grande campeão foi merecido, principalmente pelo fato de o Grêmio ter um elenco bastante limitado. E ainda assim, terminou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro com 68 pontos. Soares fez 17 gols na temporada. Fora ainda até aqui. Menção honrosa para o Paulinho, artilheiro do Brasileirão. Eu acho, inclusive, um pecado ele ter ficado de fora da seleção do Brasileirão, mas vou comentar isso daqui a pouco. Isso deveria ser um crime, entendeu? Tudo se o Endrick fosse o craque do campeonato, porque ele foi primordial na reta final desse campeonato, pelo que ele fez no Palmeiras, os gols, os jogos decisivos. Portanto, se o Endrick fosse eleito o melhor jogador da competição, também não seria nenhum absurdo. Bom, produção, daqui a pouco eu vou mandar uma última imagem sobre seleções, porque a gente colocou as nossas, mas é a seleção do Campeonato Brasileiro também. Eu vou te mandar a imagem aí, você coloca aqui pra gente.
durante também na parte final. Porque agora a gente vai falar sobre craque, vamos frisar o pior jogador dessa edição do Campeonato Brasileiro na concepção de vocês. Eu acredito, eu já vou deixar aqui a minha análise sobre 2 atletas que na minha concepção poderia ter rendido mais, mas que acabou não rendendo. O primeiro é o Segovinha, pela expectativa que foi colocada nele pela equipe do Botafogo, não acabou rendendo o esperado, então na minha concepção também eu vou de Segovinha como um dos piores dessa edição. E também friso também o Gabriel Barbosa por parte da equipe do Flamengo, que foi um atleta que nas últimas edições também não teve uma constância e nesse ano também não produziu esperado. Na minha concepção foram esses, para mim pelo menos, os atletas. Eu acho que vinha, mas sem ter feito nada, né? Então assim, é isso que eu mais inacreditável, né? Colocaram, fizeram música pra ele e tal, não sei o que. Se não me engano, acho que ele tem 30 jogos pro Botafogo, apenas uma assistência, né? Não marcou nenhum gol até agora. Então assim, é difícil realmente você colocar ele nesse patamar, né, cara? Mas eu acho que o Gabigol, você tem totais assim, você tem total razão quando você diz em relação ao Gabriel Barbosa, onde eu acho que, na minha opinião, ele teve um bom começo de ano. No Carioca ele foi bem, no Mundial ele foi bem, né? Você pega na Supercopa, por exemplo, ele faz 2 gols contra o Palmeiras, um de cavadinha ainda, aquele jogaço, né, do campeonato. Aliás, não foi talvez não foi no Brasileirão, mas pode sim ser colocado como um dos grandes jogos desse ano, aquele ano, né? Então, assim, o Gabigol, quando chegou, como ele decaiu, né? Até o pessoal fala aqui que parece um ex-jogador de atividade, né? Tem uma situação de uma lesão na coxa, tudo mais que o pessoal fala aqui também, mas ele foi muito mal nessa reta final do Brasileirão, não conseguiu atuar. Ele, não sei, acho que tá quase 10 jogos sem dar um chute, é isso mesmo, não uma finalização, né? Nem que ele acertou o gol nem nada, sem uma finalização a 10 jogos. Então realmente um cara que ganhou tudo nos últimos 3 anos, sendo decisivo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, artilheiro do Brasileirão, artilheiro da Libertadores, não conseguir sequer marcar assim, um gol de bola rolando desde o início do campeonato, não tem como realmente falar sobre ele. Pra mim, qual jogador assim, né? Acho que o Gabigol, sem dúvida nenhuma, fica com esse título, Gabriel. E pra você, Johnny? Concordo com o Santos e virou depois, inclusive, da chegada do São Paulo. Continuou na era Tite, muito ruim o Gabriel Barbosa. Gabigol, concordo com o Santos, não pode falar Gabigol, porque hoje ele tá muito mal aí. Mas será que é hora de respirar novos ares pro Gabriel Barbosa? Vamos ver, né? Vou citar um aqui que vocês não citaram. Não, um jogador que foi, inclusive, ele foi comprado pelo Corinthians, né, com a expectativa de melhorar esse ano, e foi muito mal nos jogos. Inclusive, teve lances muito bizarros do Alberto. Foi o Gabigol e Yuri Alberto. E para você, Daniel Godoy? Olha, eu me recuso a chamar o Gabriel Barbosa de Gabigol. Porque não tem como. Na temporada. E daí? Não dá, entendeu? Ele fez o quê? 2 gols na Libertadores. E além disso, se eu postar a corrida com o Gabigol, eu ganho, entendeu? Tudo bem que eu já corro muito rápido, mas sério, eu tô melhor que ele, com todo respeito. Menção honrosa também para Yuri Alberto. Eu acho que o Yuri Alberto ainda foi menos pior do que o Gabigol, porque o Yuri Alberto ainda teve alguns lampejos, como por exemplo, aquele golaço contra o Fluminense, entendeu? Mas agora, o Gabigol fez uma temporada pífia, realmente. Bom, vamos seguir aqui. Acho que os nossos 2 comentaristas aí queriam... Não dá nem pra comentar isso aí. Vamos começar com o Gabriel, que levantou o dedo primeiro, depois o Daniel prossegue com a análise. Pode falar, Gabriel. A carreira do Yuri Alberto 11 gols, né, que ele marcou, né? E a temporada do Gabigol, 20 gols. Então, sim,
não tem como comprar o gol, tem a menor condição. Eu acho que, obviamente, você pode criticar o Gabigol, mas você colocar o jogo mal. Nesse mesmo jogo contra o Fluminense, que ele marcou um belo gol, ele perdeu o gol mais feito do campeonato, quando dá pra ir na pequena área, ele consegue errar de uma maneira bizonha. Então, assim, não tem como pra mim comparar os dois. Boa, exatamente. Ele fez 20 gols, só que foi em Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, pra mim, com todo respeito, não é parâmetro. E além disso, tem o seguinte, entendeu? Não, O Roberto perde muito gol. Palmeiras foi carioca, Palmeiras foi carioca. Isso foi um jogo. O Roberto perde gol. Só que ainda assim, o Gabigol, ele nem chuta, entendeu? Ele nem chuta. Pelo menos o cara que perde gol, e o Roberto fez uma temporada ruim, patética, concordo. Mas ainda assim, ele se posiciona. Agora, o Gabigol nem pro gol tava. Nunca que ele fez contra o Vasco no gol do Gerson. Ali ele realmente deu um bom pique, eu concordo. Só que foi só ali e pronto. Bom, é isso aí, os debates sobre o Connect Sport aí nessa edição de pior jogador do Campeonato Brasileiro. Tem bastante, é o que se debater. Ô Gomes. Pode falar, Diogo. Entre Gabigol e Roberto, pra mim, o Yuri Alberto, mas não só pra ele, o Corinthians estava numa má fase também. Eu vejo isso, o Yuri Alberto pra mim foi pior do que o Gabigol. Nem sei, mano. Então, ó, o Gabigol fez gol contra Palmeiras, que é o jogo que ele vai muito bem. É esses jogos grandes, esse ano. Gols pelo Corinthians nessa edição. Se eu não me engano, eu não tenho o número certo, mas ele foi um dos atletas que mais teve participação diretamente a gols do Corinthians nessa edição do Campeonato Brasileiro. Mas daqui a pouco eu confundo pra vocês. Oi? Nossa, você vê o nível do futebol brasileiro, hein? É complicado. Bom, vamos prosseguir. Não, mas assim, o Gabigol, você pega ele contra o Atlético, faz gol contra o Grêmio também, dentro do Grêmio, na semifinal da Copa do Brasil. Eu acho que ele teve bons jogos essa temporada, no Mundial de Clubes, como eu falei, ele marcou, né, 2 gols contra o Al-Ahly, foi de pênalti, mas esse daí marcou, né, então assim, eu acho que ele teve bons lampejos no começo do ano, obviamente, assim, pós-São Paulo, né, pré-São Paulo e pós-São Paulo, assim, ele foi muito mal, assim, impressionante, como eu falei, não conseguiu acertar um chute no gol, perdeu pênalti, coisa que não está acostumado, mas é aquilo, cara, comparar o Roberto e o Gabigol, aliás, se o Flamengo tiver audácia Bom, antes da gente prosseguir para falarmos agora de técnicos na categoria técnicos, vamos prosseguir com o Daniel Godoy. Vamos lá. Enfim, gente, que o Roberto é melhor que o Gabigol não, tá? Eu não tô falando nada disso. Agora, ainda assim, eu não falei isso, eu não falei que o Roberto é melhor que o Gabigol. Agora, em termos de expectativa, pra mim, os dois fizeram uma temporada bosta, entendeu? Se colocar Agora, desculpa, se o Marcos Braz trocar Gabigol por Roberto, desculpa, ele não tem que ser dirigente, muito menos vereador, ele tem que ir pro hospício. Falou tudo. Ai, meu Deus do céu. Muito bom. já teve tão certo esse ano no Connect Sport. Bom, vamos falar aqui agora. Não, esse ele foi bem. Foi bem. É o craque do jogo aí. Pode colocar a fotinha do Daniel aí do lado. Bom, vamos falar agora aqui no Connect Sport sobre a categoria técnicos. Na visão de vocês, quem for o melhor, quem for o pior. É muitos piores que já passaram. Não, Pedro Caixinha, um que pelo Red Bull fez uma grande temporada, manteve uma constância muito grande também com o trabalho do Barbieri, que já tinha sido bom na equipe do Red Bull Bragantino, implementou sua filosofia de jogo, montou um time muito bem postado ofensivamente e defensivamente, fez um grande campeonato brasileiro. Felipão também do Atlético Mineiro, destaque, porque demorou a 9 jogos aí, nos 9 primeiros jogos, não conseguiu resultados importantes,
depois dessa partida liberada, na minha concepção, fez um bom trabalho. Renato Gaúcho também, pelo time do Grêmio, também fez um grande trabalho. Pelo time que o Grêmio tem, chegar a ser vice-campeão brasileiro também, fez um grande campeonato. E também não posso deixar de destacar o Abel Ferreira, que mantém a constância aí. Já para mim, os piores técnicos, eu acredito que, na minha concepção, cara, é difícil frisar alguns, viu? Mas alguns para frisar. Mas eu vou frisar alguns que fizeram um trabalho que poderia ter feito um trabalho melhor. Luxemburgo pelo Corinthians não fez um trabalho muito convincente. Eu acredito também que o Wesley Carvalho no Atlético Paranaense poderia produzir muito mais com esse time do Atlético Paranaense nessa edição do Campeonato Brasileiro. O Jorge Sampaoli também, em frente ao Flamengo, também não fez uma boa campanha. E para mim, o último também eu friso muito pela fala dele, é o Bruno Lage. Depois são os primeiros lampejos, onde ele já entregou o cargo dele, quando o Botafogo ainda tinha uma vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Na minha concepção, não fez um não tá entre os piores técnicos dessa edição do Campeonato Brasileiro. E para você, Gabriel? Olha, Gabriel, lá no começo, pra mim, o técnico do campeonato, apesar de ter saído, foi o Luiz Castro, né? O Luiz Castro, acho que fez uma boa campanha com o Botafogo até, obviamente, a sua saída. Acho que vale a pena mencionar o nome dele também. Obviamente que falar da Abel Ferreira chovendo molhado, não tem muito o que falar, mas o que vai ser para ele. Acho que o Filipão surpreendeu bastante, porque muita gente, né, dizia que o Filipão estava ultrapassado e tudo mais, e a campanha no segundo turno dele com o Atlético mostrou que ele fez um trabalho realmente muito decente com o Galo. Enfim, acho que esse então pode ser colocado aí como bons trabalhos. Realmente o Pedro Caio foi bem. O Tite no Flamengo foi bem, porque pegou um time totalmente desmotivado emocionalmente, totalmente destruído, e conseguiu levar o Flamengo para a Libertadores. Até chegou a brigar pelo título ali no final, né, mas acabou aquela derrota do Atlético Mineiro. Terrível, foi assim, horrível. Acho que todo adjetivo assim, ruim você pode usar no trabalho do técnico Sampaoli. Acho que ele foi muito mal mesmo, não soube gerir o elenco, teve a confusão com o auxiliar dele dando soco no Pedro, onde ele não respaldou o elenco, onde ali já poderia ter saído. Enfim, acho que o Flamengo fez atrapalhadas atrás de atrapalhadas, e o Sampaoli foi uma delas durante esse ano, tá? Acho que o Wesley Carvalho no Atlético Paranaense, eu acho mais culpa da diretoria do Atlético do que propriamente do Wesley Carvalho. Acho que poderia ter trazido um técnico de mais nome, assim, poder comandar a equipe após a saída do Filipão, né? E também o Paulo Turra, que foi dirigir o Santos, foi muito mal no Santos também. Aliás, o Santos você pode colocar vários. O Diego Aguirre foi mal no Santos também. O Bruno Lage no Botafogo fez um trabalho grotesco, tenebroso, terrível o trabalho do Bruno Lage em todos os aspectos. Barrou o Tiquinho para botar o Diego Costa assim, sem sentido algum. Aquele jogo contra o Flamengo, falou que ia entregar o cargo e tudo mais, se desesperou. Enfim, Gabriel, acho que esses nomes pode estar na lista. Maurício Barbieri também no Vasco fez um trabalho terrível, né? Acho que se continuar mais 3 rodadas o Vasco não tem mais chance de escapar, né? O Ramon Dias, por contrapartida, fez um trabalho muito bom também, isso aqui tem que ser dito. Enfim, acho que esse campeonato tem várias reviravoltas nesse sentido de técnico, Gabriel. E para você, Johnny? Olha, vou começar a falar dos melhores treinadores. Para mim, o Felipão, pela temporada que fez no Atlético Mineiro, demorou engrenar, mas teve a hora dele, foi muito bem, super bem no Atlético Mineiro, principalmente no segundo turno, foi o melhor time do segundo turno. Então, para mim, o Felipão foi um dos técnicos. O Abel Ferreira não tem que comentar, porque para mim hoje é um melhor técnico, o melhor treinador que está no Brasil. Tem 10 títulos pelo Palmeiras, ele pode ultrapassar, inclusive. Então, para mim, não tem como. Luiz Castro fez um excelente campeonato pelo Botafogo, mas depois que saiu, o Botafogo ficou uma bagunça, por isso que não conseguiu chegar ao título brasileiro depois da saída do Luiz Castro do time do Botafogo. Para mim, teve também o do Caixinha, caso o Abel saísse do Palmeiras, o Caixinha estava sendo observado pelo Palmeiras. Inclusive é um bom treinador. Acho o Vojvoda também, apesar que abandonou o Campeonato Brasileiro nas fases finais da Sul-Americana, para mim consegue manter o bom trabalho, porque levou o Fortaleza, acho que terminou em 9º e 8º, se não me engano. O Fortaleza é uma equipe que também manteve o bom rendimento do Vojvoda, apesar depois do título perdido pela LDU. O time demorou,
mas depois engrenou aí e terminou em oitavo ou em nono, não me recordo agora a posição que o Fortaleza terminou no Campeonato Brasileiro. Então, para mim, foi os melhores treinadores da competição. Agora, destaque para os piores treinadores. Para mim, todos os piores treinadores do Campeonato Brasileiro hoje, porque Diego Aguirre não foi muito bem, o Paulo Turra não foi bem, e o Santos terminou muito mal com o Marcelo Fernandes, inclusive para a Série B. O Marcelo Fernandes teve aquele time muito bem no começo, ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, inclusive, mas foi rebaixado. Para mim também ele entra como um dos piores, porque depois ele mexeu no time e bagunçou o time do Santos. Então, para mim, é um dos piores técnicos também. Que ninguém entendeu o significado de manter o treinador e depois de alguns jogos o técnico cai. Então, para mim, não só o São Paulo, como a diretoria do Flamengo. Destaque do Daniel do Campeonato Brasileiro. Primeiro, eu quero que ficou na luta pelo título, mesmo não tendo um elenco tão forte, sabe? Principalmente se for compararmos a Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, o Bragantino lutou pelo título praticamente até o final do campeonato. É claro, o melhor para mim foi Abel Ferreira, porque ele, mesmo quando o Palmeiras mostrar o time papel, que foi deixar o Flamengo no G4, cumpriu seu papel. Acredito que na próxima temporada, com o elenco montado da capacidade tática dele. Só que é o seguinte, é um cara difícil de lidar. Ele sempre sai brigado por onde passa. Ele sempre sai... mais, tá? Só que é o seguinte, que temporada horrorosa, pelo amor de Deus, tá? Esses por enquanto são os meus destaques. Posso Connect Sport, não podemos deixar de frisar aqui para vocês que nos acompanham sobre as seleções desse campeonato. Vamos colocar aí para a gente as imagens, produção. A gente vai fazer o seguinte, vamos falar as né, o Dorival levou o São Paulo ao título da Copa do Brasil de uma maneira muito interessante, chegando São Paulo, Corinthians e Flamengo em sequência. O Fernando Diniz foi campeão da Libertadores Fluminense, apesar de sim, de não ter ido bem no Brasileiro, talvez o Fluminense e São Paulo, né, mas vale a pena também destacar o nome Diniz do Dorival.
Falando sobre o Dorival Júnior, é o seguinte, entendeu? Ele parece ser um ótimo técnico para matar. No ano passado, em Campeonato Brasileiro, quando tinha a semana livre, sem jogo nenhum de mata-mata, nem Brasil, nem além disso, pelo São Paulo, ele só conseguiu vencer um jogo fora de casa. Foi Bahia. E, portanto, acredito que o Dorival Júnior precisa dar um pouco de postura. Sobre a seleção do campeonato. Primeiro queremos saber a análise dos nossos comentaristas se essa seleção tá justa ou não tá. E depois a gente fazer um ilustre Campeonato Brasileiro. Murilo, Palmeiras, volantes, Eric Vila e Luiz Soares do Grêmio. Para você, Gabriel, essa seleção ela é justa? Ela não é quem você mudaria e quem você colocaria nessa seleção? Olha, Gabriel, pra ser bem sincero, cara, eu acho que eu tiraria o Rafael Veiga, porque eu acho que não fiz uma com o Palmeiras. Assim, eu acho que eu trocaria o Veiga pelo Henrique, que faria aí talvez um 4-3-3, né? Colocando ali o Hulk, o Soares e o Henrique, o Arrascaeta, o Pulgar e o Vila Sante. Acho que o Arrascaeta, a chegada com o Tite foi muito bom. Ele acho que foi talvez o grande nome do Flamengo, marcando o gol contra o Palmeiras, contra o Bragantino, sendo decisivo, né? Então eu acho que eu colocaria o Arrascaeta sim. O Vila Sante, confesso que eu poderia colocar ali o Zé Rafael, acho que o Zé Rafael foi melhor. E o Paulinho no lugar do Hulk também, perdão, acho que o Hulk tá ali também, acho que não faz muito sentido com todo respeito ao Hulk. O Pulgar, concordo, acho que o Pulgar fez uma boa temporada sim, fez um bom campeonato com o Flamengo. E na defesa, acho que é por aí mesmo, Gabriel. A defesa do Palmeiras, como sempre, muito sólida, apenas um jogador de fora, que foi o Gustavo Gomes, que apesar de ser um baita jogador essa temporada, realmente acho que ele deixou a desejar, mas foi muito importante na reta final também. E acredito que tanto o Murilo, quanto o Maicon, quanto o Piquerez e o Everton foram assim, eu já trocaria o Vila Sante pelo Zé Rafael e trocaria tanto o De Arrascaeta tanto o tá, inclusive o Paulinho no meio campo ali, ou o Hulk no meio campo, com o Zé Rafael e o Eric Pulgar. E para mim a defesa aí tá excelente. Eu só mudaria Vila Sante pelo Zé Rafael, a De Arrascaeta pelo Paulinho e o Rafael Veiga pelo o Hendrick. Para mim ficaria melhor a seleção assim, porque para mim foi esses os melhores jogadores da competição. Daniel Godoy, qual a sua percepção sobre essa seleção do Campeonato Brasileiro? Pode ser o próprio Everton, também pode ser o Everson do Atlético Mineiro, que fez um campeonato brasileiro sensacional, mas meu nome seria Léo Jardim do Vasco, porque é sério, foi um dos goleiros com mais defesas difíceis, e ainda, cara, se não fosse o Léo Jardim, possivelmente o Vasco poderia ser rebaixado. Ele salvou o Vasco com o Léo Jardim. Lateral direito, Mike. Lateral esquerdo, Piquerez, concordo, eu manteria isso também. Na lateral esquerda, eu também acho que poderia colocar como menção rosa o Juninho Capixaba do Bragantino, que fez um campeonato muito bom também. Zagueiros, seriam esses mesmos, Adrielson e Murilo. Tudo bem, eu não acho que o Adrielson fez um primeiro turno brilhante, um segundo turno, na verdade, brilhante igual o primeiro. Só que, ainda assim, com a queda do Botafogo, ele foi um dos únicos que sobressaíram. O Murilo, para mim, foi o melhor zagueiro do Palmeiras na temporada. Eu não acho que o Gustavo Gomes fez um ano ruim, só que foi abaixo do que ele realmente costuma fazer.
defesa já vai também entre Vila Sante e Zé Rafael. Eu gosto mais do estilo do Zé Rafael porque o Zé Rafael ele é polivalente. Onde ele joga, ele rende, entendeu? Joga bem como primeiro volante, joga bem como segundo. Eu acho um jogadoraço. Meias, eu não colocaria nenhum dos dois que estão aí. Eu colocaria o Hulk como meia. Ah, mas ele aponta. Caguei. Colocaria o Hulk como meia. Na ponta direita, eu colocaria o Hendrick, que foi peça fundamental para o Palmeiras no campeonato. Não seria nem absolutamente se ele fosse o grande craque do time. Na ponta esquerda, tem que estar o Paulinho. Eu não aceito isso. A artilheira do campeonato foi fundamental para o Atlético Mineiro. E como centroavante, Luizito Soares, realmente o grande craque, ao lado também do Tiquinho Soares. Essa é a minha seleção. E é claro, técnico Abel Ferreira. Bom, a técnica tá dizendo ali que o programa tá já chegando estamos nos instantes finais, então rapidamente coloca aí pra gente as seleções aqui, ô, produção. Essa aqui é a minha seleção. Alan Patrick, Paulinho, Luizito Soares, Henrique, técnico Abel Ferreira. Coloca a próxima seleção. Essa seleção é de quem? A sua? A sua, então temos aí o Everson, o Samuel Xavier, Murilo, Beraldo, Piquerez, Vila Sante, Zé Rafael e Rafael Veiga, Paulinho, Luizito Soares e Henrique, técnico Pedro Caixinha. Qual que é a próxima? Johnny Pereira. Johnny Pereira tem a seleção Everson, Mike, Murilo, Adrielso e Piquerez, Eric Pulgar, Zé Rafael, Rafael Veiga, Paulinho, Henrique, Luizito Soares e o técnico é o Abel Ferreira. E antes da gente falarmos aqui sobre o Mundial de Clubes rapidamente, Daniel, tem como você passar pra gente a sua seleção? Você tem em mãos aí? Ah, do Sanches, verdade. Antes, depois do Daniel. Eu, rapidamente aqui, eu vou passar do Sanches, depois o Daniel fala a seleção dele. A do Sanches, Léo Jardim no gol, mais Murilo. A sua? Olha, eu não coloquei a minha seleção no GE porque não caberia os jogadores que gostariam de colocar. Mas ficou o seguinte, esquema 4-3-3. Goleiro, Léo Jardim. Lateral direito, Mike. Zagueiros, Murilo e Adrielson. Lateral esquerdo, Piquerez. Primeiro volante, Eric Pulgar. Segundo volante, Zé Meia, Luizito Soares. Bom, é isso aí, as seleções aí da nossa opinião da seleção do Campeonato Brasileiro de 2023. Olha, pessoal, eu sei que a gente está estourando aqui o tempo do nosso Connect Sport, mas não podemos deixar de destacar o Mundial de Clubes que tem início. O que você espera dessa edição do Mundial de Clubes? Vai ser legal, né, Gabriel? Acho que é a penúltima nessa edição, porque depois, obviamente, 2025 vai ter a competição com todos os clubes, né, que nem a FIFA vai fazer com 32 clubes, igual a Copa do Mundo de Seleções. Obviamente aqui o Fluminense chega com uma expectativa de tentar bater o Manchester City, mas vai ter um adversário complicado pela frente, na minha opinião. Pode ser o Al-Ahly ou pode ser o Al-Ittihad, que vai tentar amanhã aqui do Auckland City, que é o recordista mundial, participou de quase todos os mundiais de clubes do time da Nova Zelândia. Enfim, o Al-Ittihad tem Benzema, tem Kanté, né, tem o Romarinho, tem o, se não me engano, o Fabinho também, um time caso tem um adversário do México, que a torcida do Flamengo conhece bem, inclusive, um time que ganhou lá a Conca Champions, e tem, obviamente, o Manchester City, que também chega como grande favorito, obviamente. Aliás, Gabriel, vim falando há muito tempo, cara, que pra mim vai ser difícil qualquer time muito interessante.
pode ter a volta do De Bruyne, eu acho que o Manchester City é o grande favorito a conquistar esse Mundial, Gabriel. Bom, é isso aí. Lembrando que na próxima quarta-feira o nosso Connect Sport trazendo a cobertura das partidas aí, tanto do Manchester City quanto do Fluminense e as demais partidas desse Mundial de Clubes. Johnny Pereira, queríamos saber a sua perspectiva, o que você espera desse Mundial de Clubes edição 2023. Pelo meu coração ser brasileiro, eu queria ver Fluminense e Manchester City na final do Mundial de Clubes. Só que lembrando, hoje os times da Arábia Saudita aí, ó, não estão, que vai ser um time que, inclusive, eu acho que se vai classificar pelo Fluminense, vai ser um jogo dificílimo. Como zebra já na competição. Devido a City, o Haaland é dúvida para o Mundial, mas eu acredito que ele vai recuperar até a estreia do Mundial por uma. Na verdade, né? O Connect Sport, vamos aí as perspectivas. Olha, vai ser um Mundial de Clubes bem legal de se assistir, entendeu? A primeira partida, né, ocorre amanhã entre Al Ittihad e Auckland City. Olha, o Al Ittihad, sinceramente, pode ser o adversário mais difícil para um time brasileiro de todos, entendeu? Para o River Plate também, o Grêmio, enfim, entre outros. Porque o Al Ittihad tem jogadores de nível mundial, melhores jogadores do mundo. Tem como, por exemplo, Kanté, tem também Fabinho, Karim Benzema, então vai ser um jogo bastante duro. Só que é o seguinte, de um lado eu vejo que o time do Fernando Diniz é muito bem ajustado taticamente e vejo que tem total condição de bater de frente. Calma aí, ô Gomes, rapidinho. Só pra falar. Enfrenta nas quartas de final. O mesmo disse, acabou eliminando o Flamengo na Libertadores de 2014. Enfrenta o Urawa Reds. Este será adversário do. Não, Gabriel, só um detalhe do vão disputar o Mundial porque eles são os atuais campeões da Arábia Saudita, né? Local, o Al Nassr e o Al Hilal e tudo mais, enfim, é um time que realmente tem, além de ter bons jogadores, tem a torcida a seu favor, ou seja, pode ser uma vibe meio Raja Casablanca, então o Fluminense tem que entrar em campo com muito cuidado caso enfrente essa equipe, porque tem grande chance, Gabriel, de ter aí um jogo muito complicado pela frente. Os nossos comentaristas trazendo as perspectivas e o que podemos esperar desse Mundial de Clubes. Para vocês que dois, propriamente por causa do Mundial de Clubes, que a gente vai seguir trazendo cobertura completa aqui no nosso programa para vocês que nos acompanham. Bom, estamos encerrando a edição dessa segunda-feira do nosso Connect Sport, mais um programa, como sempre, recheado de muita informação e análise para vocês que nos acompanham. Um programa muito especial, tendo a participação de toda a equipe do Connect Sport, e agradeço imensamente, diretamente do Rio de Janeiro, ao nosso comentarista Gabriel Sanches. Valeu, Gabriel, essa muito debate, eu estava com saudade disso, enfim, forte abraço para todo mundo aí, valeu Daniel, tamo junto, valeu Gustavo também, é isso, valeu rapaziada. Valeu meu irmão, até quarta-feira que vem. E agradecendo imensamente ao Johnny Pereira, nosso comentarista diretamente de Mogi Mirim. Valeu Gomes, valeu Sanches, valeu Daniel.
Obrigado a todos vocês que nos acompanhou por mais um Connect. Infelizmente está acabando o ano pra gente, mas o ano vai vir com muito mais para vocês. A gente volta na quarta-feira e volta com vocês. Tamo junto. Tamo junto, Johnny. Até a próxima. Tchau, tchau. E agradeço também ao nosso comentarista do Godoy. Muito obrigado, Gomes. Muito obrigado, Johnny. Muito obrigado também. É muito bom ter vocês aqui de volta. E é isso aí, galera. Hoje é segunda-feira. Tamo junto, agradecendo imensamente até aqui a sua audiência, a sua interação conosco. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo para que mais pessoas conheçam o nosso Connect Sport. Se inscreva no nosso canal no YouTube para vocês ficarem antenados a toda a nossa programação, porque acabou o Connect Sport, vem aí o programa Amigos do Bem, a apresentação do Rodrigues aqui na programação da Connect Brasil TV. E vocês que estão nos acompanhando pelo canal 15, fiquem ligados na nossa programação. Desejo a todos uma boa noite, fiquem todos com Deus e lembrando, a partir das 8 horas da noite temos um encontro e mais um Connect Sport aqui na Connect Brasil TV. Tchau, tchau!